Gostaria de te convidar a fazer um exercício rápido comigo antes da gente ler o texto propriamente dito do começo da nossa série. Queria que você pensasse na sua vida, queria que você começasse a tirar coisa por coisa que você tem. Tira a sua casa, tira o que você tem no banco, tira o seu conforto, tira um pouco dos seus alimentos, você começa a não ter mais tanto alimento para comer. E pior que isso, tente se imaginar preso numa cadeia da qual você está preso injustamente. E eu queria te convidar a realmente tentar se colocar nessa situação. É difícil a gente se colocar numa situação, porque eu costumo dizer que só nós sabemos realmente o que está dentro de nós e como enfrentamos a situação. Mas de uma maneira eu gostaria de te desafiar a tentar entender um pouquinho mais do que o apóstolo Paulo estava passando quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Gostaria de te convidar a abrir a Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura completa deste capítulo. Filipenses capítulo 1. A leitura completa, do jeito que nós já estamos acostumados, de uma forma responsiva. Eu começo com os ímpares, os irmãos respondem com os pares, e assim sucessivamente até acabarmos o capítulo. Filipenses 1, o capítulo todo de uma forma responsiva. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós todos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias.
porque eu estou certo de que isto, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles dogma evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Sempre o mesmo combate que fizeste em mim, e ainda agora ouvis eu. Algumas considerações iniciais para começarmos a estudar este capítulo, de uma forma breve, mas tentando expor um pouco do que Paulo está passando à igreja de Filipos. O autor da carta é o apóstolo Paulo. Ele escreve aos filipenses, ao povo de Filipos. Paulo estava preso em uma prisão em que ele era privado de alimento. É interessante porque Paulo teve por várias vezes preso, mas quando ele escreve a carta aos filipenses, ele está numa prisão um tanto quanto conturbada, uma das suas piores prisões, que ele está sendo privado de alimento. Ele tem soldados ali à volta dele 24 horas para que ele não possa fazer nada que não seja autorizado, e ele não tem comida, ele não tem mantimento. Naquela época, ao contrário de hoje em dia, o preso ele não era alimentado assim facilmente. Ou alguém tinha que ir dar comida para ele, ou por vezes ele tinha que trabalhar para conseguir o alimento dentro da prisão. E Paulo está ali, ele está sendo privado de alimento, a sua situação não está bacana, não está nada bem. E Epafrodito, ele é designado e ele aceita o desafio para poder ir e levar a Paulo alimento, mantimentos, para que Paulo continuasse podendo ter saúde, podendo estar vivo. É difícil dizer com precisão, mas a visão mais informada, mais tradicional vai defender que foi escrita no período em que ele estava preso em Roma, 61 ou 62 anos depois de Cristo. Então, para que a gente possa começar, a gente precisa entender o contexto no qual Paulo escreve esta carta. Se você observar comigo, ele começa a carta assim: Paulo e Timóteo, no versículo 1. Observe comigo isso no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo e está endereçando a Timóteo para que Timóteo tome as rédeas, porque Timóteo foi um dos cofundadores com Paulo da igreja aos Filipenses. Timóteo foi ajudante de Paulo a fundar a igreja. Pense numa congregação. Nós temos o costume de, quando temos uma igreja um tanto quanto grande, nós gostamos de abrir congregações. E aí o que acontece? A gente, por um tempo, a congregação é responsabilidade da igreja, tanto financeiramente quanto espiritualmente, até que aquela congregação cresça, se torne igreja e possa caminhar sozinho com suas próprias pernas. Esse é o natural.
do qual a gente está acostumado. Naquela época não era tão diferente, era normal. Paulo, em suas viagens missionárias, ele vinha, levantava pessoas, pregava o Evangelho, pessoas se convertiam, pessoas aceitavam Jesus Cristo como Salvador, e aí depois que aquilo já estava estabilizado, já tinha pessoas que poderiam tocar o barco, digamos assim, ele seguia a viagem para poder continuar pregando o Evangelho, aonde quer que Deus o enviasse. E aqui ele começa falando de Timóteo, porque Timóteo foi alguém que ajudou ele a fundar a igreja lá em Filipos. E os dois tiveram a oportunidade de estar nesse processo. E ele começa a carta falando de Timóteo e relembrando que Timóteo estava com ele na fundação e para que Timóteo pudesse passar adiante a carta da qual ele estava escrevendo a Filipos. Eu queria destacar algumas coisas e te lembrar que o tema geral do nosso livro e da nossa série é plenitude, alegrar-nos no Senhor, mas a gente tem que entender que a nossa plenitude está no Senhor, perseverar com alegria. A palavra perseverança, persistência nos dias de hoje, ela está um tanto quanto perdida em todos os aspectos da vida. Pense em estudos, trabalho, casamentos. A perseverança de uma caminhada, cada dia que se passa, essa palavra é esquecida. Antigamente, se eu fosse contar a história do meu avô, ele começou a trabalhar em um lugar e se aposentou no mesmo lugar. Por mais que talvez, eu tenho certeza que enfrentou várias decepções, problemas, era natural, antigamente, as pessoas terem uma persistência maior nas coisas. E a nossa persistência maior, e a nossa plenitude, tem que ser com alegria no Senhor, nas coisas que Deus tem a nos proporcionar. Não, como disse no começo do curso, não que as coisas que Deus vai nos proporcionar vão trazer aquilo que o mundo diz que é alegria, mas as coisas que Deus vai nos proporcionar é um crescimento espiritual, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria em meio à adversidade, uma paz de que quando a gente está passando por uma dificuldade, Deus está cuidando da gente, como filho, porque nós somos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que se nós que somos ruins, quando somos pais, conseguimos dar ao nosso filho muito mais do que pedra. Se ele pedir alguma coisa, nós não vamos dar pedra ao nosso filho, nós vamos dar aquilo que vai fazer bem para ele. Quem dirá Deus que está no céu? Aquele que sabe de todas as coisas, aquele que sabe e te conhece desde antes de toda a fundação do mundo. Ele sabe muito bem do que precisamos para que sejamos mais parecidos com Ele e para que Ele seja glorificado. Então, neste primeiro momento, eu queria te dizer que do versículo 1 ao 11 é a introdução da carta, e nós podemos tirar algumas lições já aí. A alegria da situação presente. Eu não sei, conheço e tenho alguns amigos na vida, aqui na igreja e fora da igreja também, desta igreja tem outros amigos, mas a gente nem sempre consegue saber na exatidão o que cada um está passando certinho. A gente se vê aqui aos domingos e a gente tem que estar unidos, carregando o fardo uns dos outros, mas o dia a dia, o travesseiro, quem conhece é você e Deus, o que você está passando na sua vida. Mas é interessante que Paulo vai nos dar um alento dizendo que nós temos que ter alegria nas situações presentes que estamos passando. Isso quer dizer que não importa o que você esteja passando neste momento, neste domingo, dia 3 de fevereiro de 2019, tem alguém que sabe o que você está passando. Esse alguém é Deus. E nós temos que entender que mesmo nas situações que sejam adversas à nossa concepção, precisamos crer na soberania de Deus e no cuidado de Deus. Mas eu gostaria também de destacar que Paulo, ele se coloca como servo de Cristo. A humildade de Paulo, o maior teólogo, o maior implantador de igreja de todos os tempos, ele se coloca num patamar de uma humildade maravilhosa. Ele se coloca como servo de Cristo. Ele se coloca como escravo de Cristo, dizendo assim: não importa, o que importa para mim é ser servo de Cristo. O que importa para mim nesta vida é obedecer ao meu mestre. O que importa na minha vida não importa se eu estou preso, se eu estou solto. O que importa é a glória de Deus. E é interessante porque
ele se coloca no mesmo patamar de todos os crentes de Filipos. Olha que humildade. Hoje nós estamos acostumados com mega pregadores. Hoje pela manhã, no culto da licenciatura, o pastor até brincou, falando que na verdade, e eu creio nisso mesmo, não são números que vão dizer se você é um pregador fiel à palavra. Nós sabemos que hoje a gente liga a televisão, tantas coisas aparecendo, pessoas, mega pregadores, mega pastores, bispos e assim por diante, mas que não estão sendo fiéis à palavra, porque eles se colocam num patamar acima daqueles que estão ouvindo a ele. E é interessante aqui a humildade de Paulo. Ao começar a carta, ele se coloca igual a todos os crentes, humilde, nós que somos servos de Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo, um cara bacana, um cara que amava a Deus, que a gente pode tirar várias lições. Filipenses, ele estando preso, não é conhecido como a carta da alegria. Ele se coloca como servo de Cristo na sua humanidade pecadora, dizendo aquelas pessoas que ele também era um servo de Cristo, da mesma maneira que os irmãos eram. Outra coisa é que Deus, como fonte de tudo, Deus, ele é a fonte de todas as coisas em nossa vida. É a fonte do seu dinheiro, é a fonte da sua saúde, é a fonte dos seus bens materiais. Nós gostamos de achar que as coisas da nossa vida são frutos muitas vezes de algo humanizado por nós. O que isso significa? Que você tem o seu carro porque você trabalhou, você ganhou o seu dinheiro e agora você tem um carro bom. Nós gostamos também de dizer assim, não, peraí, eu tenho uma casa de um sobrado lá, 3 quartos, 2 suítes, uma garagem bacana, porque eu trabalhei, eu conquistei, eu construí, eu fui, eu fiz. Bacana. Mas Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte para que você esteja vivo hoje, ouvindo isso aqui. Eu gosto de orar logo pela manhã e dizer assim, Deus, obrigado, porque nesta noite o Senhor me sustentou. O Senhor me fez repousar e acordar vivo, respirando novamente. Isso é graça, isso é presente. É Deus quem mantém você e te dá tudo. Só que a gente, como ser humano, a gente começa a se colocar num patamar um pouco diferente, achando que as coisas que Deus dá são só as coisas que parece que são impossíveis humanamente falando. Mas não. Deus dá tudo. E não tem uma separação entre o santo e o profano. Tudo vem de Deus. E tudo é para a glória de Deus. Outra coisa que ele destaca do versículo 1 a 11 é a cooperação mútua e uma vida de oração e a união do corpo de Cristo. Se você observar bem, ele vai dizer que uma vida de oração é necessária para que tenha intimidade com aquele que nos salvou. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de intimidade com o seu mestre, você não sabe o que é desfrutar do carinho e do cuidado intimamente. Eu costumo dizer isso para os adolescentes que o WhatsApp do céu é a oração e a Bíblia. Não tem segredo. Se você usa o WhatsApp para falar com seus amigos, o WhatsApp do céu é a palavra de Deus e oração. É ali que vão ter os momentos de intimidade. É na oração que você vai encontrar e vai colocar aos pés da cruz tudo que tem te afligido. E é na Bíblia que você vai encontrar a palavra de Deus. Tudo o que Ele quer e só o que Ele quer. Não precisa nada além deste livro. Este livro tem que ser a nossa fé de regra e prática. Cooperação mútua. O que é cooperação mútua? Hoje, com o passar do tempo, a gente foi esquecendo que precisamos uns dos outros, né? Pessoas foram substituídas por máquinas. Máquinas hoje fazem o serviço de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Só que tem coisas que só o ser humano pode fazer.
E uma das coisas que só o ser humano pode fazer é olhar dentro do olho da pessoa e ter um momento de entender o que esta pessoa está passando e poder compartilhar com ela, orar por ela, caminhar com ela, amar a vida dela, cuidar dela. Não adianta. Eu tenho uma irmã que mora longe e a gente tenta conversar e conversamos, muitas vezes até por vídeo de Skype, mas não é a mesma coisa de olhar no olho, receber um abraço, um calor humano, e entender que estamos juntos na mesma missão. E Paulo faz esse desafio para que aqueles irmãos continuem unidos, cooperando uns com os outros, independente da situação que eles venham a passar, para que eles possam glorificar a Deus. E a união do corpo de Cristo glorifica a Cristo. A gente pode dizer que assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus, a união do corpo de Cristo reflete a Trindade. Porque quando somos um corpo unido, ajustado pelo nosso cabeça que é Cristo, nós podemos desenvolver aquilo para que Ele nos chamou. Eu gostaria de, antes de entrar no próximo ponto, falar com você sobre a união, como citei agora. Eu queria perguntar se você tem se preocupado com os irmãos aqui da igreja, se você ora pela vida deles, se você clama a Deus pela vida deles, se quando você sabe que o seu irmão está passando por algum momento de dificuldade, você faz o máximo para poder visitá-lo, ligar para ele, passar na casa dele, fazer uma oração. Gente, nós não sabemos quão grande é um abraço quando recebemos. Eu, alguns dias atrás, tive alguns probleminhas, e como é bom receber uma mensagem, uma ligação, um abraço, dizendo assim: estou orando por você, o que você precisar pode contar comigo. Essa união o mundo não tem, porque a união do mundo é baseada em coisas e não em Cristo. E a união que Paulo fala aqui é a união que o corpo de Cristo tem que ter, porque somos firmes na rocha, baseado em Cristo Jesus como Salvador. E o que nos une, o que une o corpo de Cristo é um interesse, só um: engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que tem que nos unir, isso tem que fazer com que nós cuidemos uns dos outros para a glória de Deus. Continuando, versículo 12 e 13, a gente vai perceber que a prisão faz com que as pessoas que não teriam acesso ao Evangelho possam ter. Irmãos, o 12 e o 13, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está falando aqui agora, vocês não estão entendendo. Eu preso, eu aqui onde estou, está fazendo com que o Evangelho de Cristo seja pregado, que outras pessoas possam vir a conhecer Cristo como Salvador. E não só isso, ele vai dizer aqui dos guardas, né, da guarda pretoriana, vai dizer assim, que todos ali da guarda pretoriana, todos os soldados romanos estão começando a ouvir do Evangelho por conta de ele estar preso. E ele se alegra com isso. Às vezes a gente reclama de muitas coisas que acontecem, mas é Deus te dando uma oportunidade para que o Evangelho seja conhecido. Eu estou internado. Prega o Evangelho aos enfermeiros, a quem está do seu lado, ali no leito. Talvez seja os últimos dias de vida daquela pessoa. Eu poderia passar a noite aqui contando histórias que eu ouvi de pessoas crentes que foram internadas, que viram uma pessoa entregar a vida para Jesus Cristo pela pregação do Evangelho à vida dela, e alguns dias depois aquela pessoa faleceu. Mas faleceu sendo filho de Deus. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente não entende porque estamos andando e tropeçamos e machucamos, e a hora que a gente vê tem alguém bem na nossa frente ali, está tudo bem? Talvez é a hora de você pregar o Evangelho. Na academia, onde todos estão preocupados não com a saúde, a maioria deles, mas com a vaidade do seu corpo perfeito.
mas talvez com o seu testemunho ali, com a pregação do Evangelho através da sua vida, mostrando que o que você se preocupa não é com a vaidade, mas com a sua saúde, porque é o templo do Espírito Santo no seu corpo. Mostrando também que você não está lá porque você quer estar bonito ou coisas desse tipo. Você quer estar lá porque você quer cuidar da sua saúde, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Talvez você bata seu carro. Eu já bati meu carro uma vez e ali talvez foi o momento de ir com a minha vida mostrar a quem eu tinha atingido com o meu carro, com a paciência que Deus me deu e não que eu tenho, o amor de Cristo através das nossas vidas. Poderia citar outras e outras coisas, mercado, fila de banco e assim por diante. Mas nem sempre as coisas ruins aos nossos olhos são ruins para os projetos de Deus. Pelo contrário, Paulo está preso, Paulo está passando por dificuldades, Paulo está sem comer, mas ele faz questão de relembrar à igreja de Filipe que essa situação faz com que o Evangelho de Deus seja pregado. Há pessoas que nunca seriam alcançadas se essa situação não acontecesse na vida dele. Então, talvez a nossa pergunta seria: Senhor, o que isso faz com que o seu Evangelho seja mais conhecido? E não por que tem passado isso. Eu queria te convidar para abrir 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, está no slide: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. É uma outra versão, eu gostei. Pregue a mensagem. Se insistir, não é que nós vamos ser inconvenientes, mas insista em sempre levar o Evangelho onde quer que você esteja, qual seja a situação que você está passando. Procure convencer. Nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo, mas você pode, com a sua responsabilidade humana, dar o seu melhor, usar de didática para que aquilo seja melhor entendido e que o Espírito Santo use da sua vida para que vidas sejam transformadas. Quando eu falo isso é que às vezes a gente gosta de usar palavras tão elaboradas. Nós temos que pedir sabedoria de Deus para pregar o Evangelho. Não vamos pregar o Evangelho da mesma forma em todos os lugares. Se você chegar num lugar em que a cultura é de pescador, você não vai falar do mesmo jeitinho que você falaria para uma pessoa que é um engenheiro, uma outra pessoa de um outro tipo de cultura. Por quê? Porque o entendimento vai ficar um pouco diferente. Eu sei que quem ilumina é o Espírito Santo e quem te convence de ser pecador é o Espírito Santo, mas nós temos que nos preparar e entender e pedir sabedoria à vida de Deus para que possamos ser instrumentos de Deus à hora de levar o Evangelho. E a pregação do Evangelho continua do versículo 14 ao versículo 18. Do 14 ao 17, o Evangelho começa a se expandir mais ainda, alguns com motivações erradas, outros para prejudicar Paulo preso. É interessante que, além de Paulo reconhecer que ele estava preso e pessoas estavam conhecendo a Cristo, pelo fato de ele estar preso, pessoas que não conheceriam a Cristo, não seriam alcançadas pelo Evangelho se não tivesse acontecido aquela situação, Paulo começa a falar também que tem pessoas que começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar de Cristo como Salvador, mas com motivações erradas. Algumas pessoas começaram a pregar o Evangelho só para que Paulo fosse morto, para que a situação de Paulo na cadeia fosse pior do que já estava. E não só isso, outras pessoas por vaidade, outras pessoas que achavam que se pregasse o Evangelho iriam ser melhores, e assim por diante. Mas é interessante no versículo 18, eu queria ler com você, é que diz assim: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Que Paulo está falando assim: não importa se eles estão querendo pregar o Evangelho de Cristo, Jesus como Salvador, porque eles querem que eu me dê mal. Não importa se eles estão fazendo isso do coração com vaidade. O que importa é que a cruz de Cristo tem sido pregada. E eu vou me alegrar porque o Evangelho está se expandindo de alguma maneira. E aí eu gostaria de
contar aquela história que eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas queria relembrar os irmãos, em que uma irmã está precisando de comida e ela era conhecida por ser a crente do bairro. E há algum tempo ela começa a orar a Deus: Deus, eu preciso de comida, eu preciso de comida. E naquele bairro tinham pessoas que mexiam com coisas de espiritismo e macumba, coisas desse tipo. E eles fazem: já sei, vamos fazer uma cesta básica maravilhosa, vamos entregar para essa senhora, e quando ela perguntar quem enviou, nós vamos dizer quem enviou ela, que não foi Deus. E aí foi assim, fizeram aquela cesta básica, levaram aquela senhora, tocaram a campainha, ela se alegrou, pegou a cesta básica, e ela já estava virando as costas. Aquele homem falou assim: você vai perguntar quem foram as pessoas, quem que mandou enviar isso aqui? Ela falou assim: eu sei quem mandou isso aqui. Quem mandou isso aqui foi Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, não importa se o Evangelho está sendo pregado, se a cruz de Cristo tem sido pregada com motivações erradas, mas Cristo sabe de todas as coisas e Ele redunda isso na glória dele. É maravilhoso saber que mesmo as pessoas querendo prejudicar Paulo, porque ele estava preso, o Evangelho de Cristo se multiplicava. Muitas pessoas queriam pregar por vaidade, por achar que aquilo ia trazer algum tipo de status, que aquilo ia trazer algo benéfico para a sua reputação. E não importa, o Evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. O Evangelho tem que ser pregado o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque a plenitude de Cristo é o Evangelho. Você só é completo e só há transformação de vida quando o Evangelho verdadeiro é pregado. Eu queria ler com você Romanos 10, 14 e 15. E queria te fazer uma lembrança e um desafio. Diz assim, está lá no slide também: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas ou coisas boas. É um privilégio, é um presente poder anunciar o Evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 28, a grande comissão, Jesus, antes de subir ao céu, ele faz questão de dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Deus é Deus. Ele não precisaria de nós, mas por um privilégio, por um presente, ele fala assim: ó, você pode pregar o Evangelho. Você não só pode, como deve. É uma coisa que eu estou deixando que você tem que fazer. Eu quero usar você como instrumento, canal, para que o teu Evangelho seja expandido. Então nós precisamos pregar. É claro que Deus, nós cremos nisso, Deus faz a obra dele do jeito que Ele quer, como Ele quer. Nós precisamos se sentir desafiados, sim, a levar a mensagem de Cristo a toda criatura. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Nós estamos na sociedade em que gostamos de falar de tudo. Nós falamos de economia, falamos de política, não há pecado nenhum nisso. Falamos sobre propósitos de vida. Tem gente que gosta de dizer assim: não, eu quero até os 30 anos ter conquistado isso, até os 40 isso, e assim por diante. Não tem problema nenhum você tentar estruturar a sua vida. Mas em primeiro lugar nós tínhamos que falar assim: puxa vida, a primeira coisa que eu quero é que vidas venham conhecer a Jesus Cristo como Salvador através da minha vida. Porque o que Ele fez na minha vida foi um milagre. O maior milagre da Bíblia é quando um salvo é convencido pelo seu pecado, ele se arrepende e entrega a vida a Jesus. E nós às vezes queremos viver numa zona de conforto, sem fazer o que nos é designado, esquecendo que nós somos uma das formas ordinárias de Cristo a alcançar o pecador. A pregação da palavra é a forma ordinária de um pecador se arrepender.
Nós cremos sim em formas extraordinárias, que Deus pode fazer coisas mirabolantes. Eu creio nisso. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e assim para sempre. Mas nós sabemos e cremos na nossa teologia reformada que a forma ordinária de uma pessoa reconhecer é com a pregação do Evangelho, é com a palavra de Cristo sendo pregada. E se a forma ordinária e a qual Deus quer que seja, é essa, nós temos que se atentar e fazer. Eu não sei se você teria coragem de dizer isso. Eu não sei se você teria coragem de dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. É interessante que a salvação não te priva, não te deixa longe de provações, tanto em vida quanto em morte. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele é tão maravilhoso que ele diz que tanto viver na carne, quando ele diz o viver na carne, ele não está dizendo viver em pecado, ele está dizendo assim, viver aqui na terra. Esse é o viver na carne que Paulo diz. E tanto o viver quanto o morrer tem que trazer a glória de Deus. Eu não sei se você teria coragem de orar e dizer assim, Deus, o que o Senhor quiser, se for a minha vida aqui, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ser teu exemplo aqui na terra. Mas se para a tua glória ser maior, eu preciso morrer, assim faça. E eu confesso aos irmãos que é difícil nós, como pessoas aqui, teremos coragem, às vezes, de dizer para Deus, Deus, eu só quero a tua glória. Deus, eu só quero que o Senhor seja engrandecido, sendo eu aqui vivendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos aqui. Ou que eu viva 25 anos, mas que eu viva esses 25 anos para poder glorificar o teu nome. Para que eu possa levar o Evangelho, para que as pessoas possam ver Cristo e entender que a verdadeira plenitude está aos pés da cruz. Eu, quando estava preparando, me senti muito desafiado por Cristo. Que às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e a glória de Deus fica esquecida. A glória de Deus, e se a gente for para o nosso catecismo, vai dizer que o final principal do homem, o fim principal do homem, é que Deus seja glorificado. E você vai sentir uma paz e a plenitude verdadeira quando você entender que Deus tem sido glorificado através da sua vida. A única alegria, a única coisa plena que temos é quando entendemos que a glória de Deus é vista em nossa vida. A gente tem que dizer assim, Deus, que diminua eu e que o Senhor seja visto em mim. Que cada vez mais as pessoas vejam menos o Felipe e mais a Deus como Salvador. Que cada vez mais as pessoas entendam que vivemos aqui com um único propósito, que é a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui não está dizendo assim, vá para a igreja para a glória de Deus. Aqui não está dizendo assim, jogue videogame para a glória de Deus, jogue futebol para a glória de Deus. Diz assim, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Isso quer dizer, tudo que você for fazer na sua vida tem que ser para a glória de Deus. Você tem que acordar e falar assim, Deus, vai na minha frente, porque tudo tem que ser para a tua glória. O meu trabalho, a minha família, o meu carro que eu tenho que usar para a tua glória. A saúde que eu tenho que usar para a tua glória. O que o Senhor tem me dado, eu tenho que usar para a tua glória. O que eu for comer, eu tenho que usar para a tua glória. Às vezes a gente não lembra, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E cuidar do nosso organismo com uma boa alimentação, com exercícios físicos, glorifica a Deus. A gente esquece que glorificar a Deus é em tudo, a todo tempo. No nosso casamento, como esposo, esposa, como filho, como as pessoas inseridas no corpo de Cristo. Tudo tem que redundar em uma coisa só, a glória de Deus. E Paulo deixa isso muito claro, não importa o que esteja acontecendo, esteja eu vivo, eu quero estar junto com os irmãos para que a gente possa pregar o Evangelho.
Agora, se eu vier a morrer, e ele faz esse paralelo, e depois ele vai responder esse paralelo mais adiante, dizendo que ele entende de Cristo, que ainda não é a hora dele morrer, porque ele precisa voltar para que aquilo vai glorificar mais ainda a Deus. Mas é interessante porque ele chega a dizer assim: viver é Cristo, eu preciso viver para a glória dele, mas o morrer é lucro. E ele vai dizer que estar com Cristo neste capítulo é incomparavelmente melhor. Eu não sei se você tem entendido de Deus que a sua vida tem sido útil nas mãos dele. Eu sempre falo isso em todas as pregações. Não podemos olhar para trás e ver algumas coisas que precisam ser mudadas como desânimo, mas como algo para que nós possamos continuar a caminhada pedindo o direcionamento de Deus para que possamos glorificar cada dia mais o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, versículo 27 e 30, não temos mais a nossa projeção por falta de energia, mas Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Chama-se exortação aos crentes, uma vida digna do seu Salvador, sem medo de nada, o chamado ao combate. Eu gosto de dizer que tenho bons amigos e tenho uma boa família, graças a Deus. Tenho uma ótima noiva, uma boa noiva, mas nós gostamos de ser dignos daqueles que nos cercam. O que é ser digno? Você, como esposo, por mais que você tenha desentendimentos com a sua esposa, você busca ter um respeito por ela, um carinho por ela, amar, cuidar, respeitar, ensinar. A sua esposa também, quando você está no altar, vocês devem um ao outro fidelidade, respeito a Deus, primeiramente, depois ao seu cônjuge. E é interessante porque essa vida digna significa assim, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você precisa ser digno daquele que te salvou. Isso não está dizendo que você agora vai ser mais salvo ou menos salvo. Algumas ramificações da teologia vão dizer que essa vida digna do Salvador são obras com que você faz você ser mais merecedor da salvação. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ser digno do teu Salvador, da tua vocação, é você viver uma vida de resposta àquilo que Cristo fez na cruz. Então, por exemplo, se eu, Felipe, sei que a minha noiva não gosta de algo que vai desagradá-la, eu não farei. Não porque eu acho que ela vai me abandonar, mas porque eu entendo que aquilo faça com que entristeça o coração dela. É um pouco parecido o nosso relacionamento com Deus, se a gente parar e pensar assim: o que você for fazer ou deixar de fazer não vai te fazer ser mais ou menos salvo, mas vai te fazer entender quão digno é aquilo que Cristo fez na cruz. E a nossa vida tem que ser uma vida de resposta a isso. O que é uma vida de resposta? É entendendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi tão maravilhoso, tão grande, e que o sofrimento dele foi tão grande, que eu preciso fazer aquilo que agrade a Ele. Porque isso vai fazer com que eu entenda cada dia mais a vida do meu Salvador naquela cruz. Eu acho que nós não temos preocupação com a dignidade de uma vida cristã. Volto a repetir, hoje ser crente foi banalizado. Já ouvi muitas pessoas dizendo assim, já chegou nesse ponto de dizer assim: mas você é crente, crente aquele que leva a sério, ou você só diz que é crente? E aquilo, por um lado, me entristeceu tanto, porque se essa pessoa está dizendo isso é porque o evangelho foi banalizado de alguma forma. Os cristãos, as pessoas que amam a Deus, não estão vivendo uma vida digna do seu Salvador, não estão vivendo uma vida que agrade o seu Salvador, e não estão preocupados em fazer aquilo que agrade a Deus. Eu sei que todos têm coisas a fazer durante a semana. Nós procuramos ser sempre dignos daquilo que nos é proposto como ser humano. No trabalho, faculdade, escola. Mas antes de sermos dignos para essas coisas, temos que ser dignos a Deus. Porque se nós nos preocuparmos com a dignidade com o nosso Salvador, quando aparecer algo que vai tirar a dignidade do nosso Salvador em meio ao nosso caminho, nós diremos não.
porque eu preciso agradar aquele que me salvou. E lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, é um versículo que é lido em vários ofícios fúnebres de pessoas que amaram a Deus, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Eu tenho me desafiado, e não por ser bom, e clamo a Deus por misericórdia, porque eu sei que quem faz o querer e efetua isso na gente é o Espírito Santo. Mas eu peço a Deus: Deus, me dê dignidade de ser chamado teu filho. Eu não mereço, eu sei disso, nós não merecemos. Mas me ajude a levar uma vida piedosa. Me ajude a levar uma vida que realmente possa transmitir aquilo que o Senhor fez na minha vida. Cada dia mais eu consiga te amar e amar mais as tuas coisas do que a mim mesmo e a minha carne. Será que se nós tivéssemos no fim da nossa vida hoje, poderíamos dizer assim: eu combati o bom combate, eu sou pleno em Cristo Jesus, eu entendi que tudo que eu passei na minha vida redundou na glória de Deus? Ou será que eu e você estaríamos envergonhados do tempo da caminhada que temos com Cristo, de saber o tempo perdido que temos tido? O desafio para mim e para você é que precisamos ser plenos no conhecimento da palavra de Deus e se alegrar no Senhor. A alegria é no Senhor e a alegria é o Senhor. No Sermão do Monte, Jesus diz isso, que a alegria do Senhor, a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está querendo dizer o quê? Não é que se você vier na igreja todo domingo, você vai ter carro do ano. Está dizendo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas que vos serão acrescentadas. Busque primeiro a Deus, ame primeiro a Deus, seja digno do seu Salvador, pregue em tempo e fora de tempo, que a tua vida será plena em Cristo Jesus. E ser pleno é ser completo. Eu gosto muito de pessoas românticas e sei do romantismo que cerca um casal recém-conhecido que começa a namorar, se flertar. E é interessante, você vai ver em redes sociais aquelas declarações maravilhosas, que você é tudo para mim, você é tudo que faltava para mim, agora sim estou completo. E acho muito bonito, não tem problema você tentar demonstrar com palavras aquilo que você está sentindo. Mas não adianta eu ser romântico, dar buquê de flores, uma bela de uma carta para alguém que eu digo que amo, sendo que eu não faço nada que agrade essa pessoa. Palavras saem da nossa boca, nós cantamos hoje, nós queremos a plenitude, mas nós não queremos pagar o preço de viver a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é entregar tudo aos pés da cruz. Viver é para a glória dele e morrer é para a glória dele. E talvez o inimigo venha a você e querer te assolar, querer te falar alguma coisa, querer te jogar alguma coisa na cara, e você vai dizer assim para o diabo: eu já estou morto para isso. Cristo Jesus já me salvou e eu vivo para a glória dele. E se eu vivo para a glória dele, tudo o que eu fizer vai ser em prol do Evangelho. E é maravilhoso, eu tenho a oportunidade e o privilégio de poder trabalhar integralmente no reino de Deus. Eu estou à disposição da igreja todos os dias da semana. Vou visitar com os pastores e a gente tem o privilégio de ver que, na verdade, quem é o mais abençoado nem sempre é a pessoa que está sendo visitada, mas somos nós mesmos que estamos ali. Às vezes a gente acha que se doar por Cristo é algo penoso, mas quando você entende que a plenitude de Cristo está na glória dele, tudo se torna um fardo leve e pleno. Você entende que a glória de Deus é muito maior do que o seu cansaço no final do dia.
Você entende que por mais que você viva 100 anos, ou 20, 30, 40 anos, não importa o seu tempo aqui. Ele é passageiro, como o Rafael bem disse, né, no momento do louvor. Mas tem algo que não é passageiro, aquilo que glorifica a Deus. A Bíblia diz que tudo que a gente faz aqui tem que ser pensando na eternidade. Nós temos que glorificar a Deus com tudo que fazemos. E Paulo, nesse primeiro capítulo, ele deixa claro essas coisas. Ele primeiro sauda a igreja, relembra a igreja de ser humilde, servo de Cristo, obedecer a Cristo. Ele mostra aquele povo, aquela igreja, que é necessário, muitas vezes, a gente sofrer para que a cruz de Cristo seja levada a outras pessoas. Quantos missionários que vão para tribos de índios? Quantas vezes a gente ouve histórias que chocam o nosso coração de ver qual amor aquela pessoa tem, mas às vezes a gente esquece que nós podemos ser usados onde quer que nós estejamos para poder levar o Evangelho. E Paulo faz questão de pontuar que aquela prisão muito melhor era do que pior para a vida dele e para a glória de Deus. E a pregação do Evangelho tem que ser feita a tempo e fora de tempo, porque essa é a forma ordinária de Cristo alcançar as vidas. Nós temos que viver uma vida plena aqui na terra, na carne, para a glória de Deus. E sempre lembrando que viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que lucro? Porque estaremos com o nosso Salvador, aquele que nos salvou. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas precisamos desfrutar e viver isso todos os dias da nossa vida, aqui em terra ainda. E a exortação é que a gente precisa viver uma vida digna do Salvador. Dignidade do Evangelho que te alcançou. Dignidade daquele que morreu na cruz por você. Será que você não tem, eu e você não temos colocado Deus numa caixinha, achando que até ali ele vai, até ali ele não vai? Deus vê todas as coisas. E será que no seu íntimo você tem glorificado a Deus em tudo? Será que você no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, onde quer que seja, no seu namoro, no seu noivado, você tem glorificado a Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Concluindo então, nossa vida deve ser de gratidão, independente do que nós venhamos a passar. Usar de todas as situações para o crescimento espiritual e expansão do Evangelho, fazendo tudo redundar na glória do nosso Criador, sempre lembrando do combate que aqui temos ainda em vida. E aproveitando o gancho, estamos na escuridão, por tempo passageiro. Deus é soberano sobre todas as coisas e a energia acabou de acabar algum tempo atrás, alguns minutos atrás. Mas muito mais do que uma escuridão física, muitas pessoas lá fora estão nessa escuridão espiritual. Muitas pessoas estão palpando e não conseguem enxergar uma luz. Cristo é a luz para todos. A gente ainda tem um pouquinho de luz, mas se apagasse essas duas luzes, eu não conseguiria nem ver a face dos irmãos aqui na minha frente, que estão no mesmo ambiente que eu estou. E o que Paulo fala é isso. Você tem que entender que onde quer que você esteja, você tem que levar a luz e a glória de Deus. E talvez, na soberania de Deus, Deus permitiu isso, para que você entenda que lá fora tem muitas pessoas na escuridão precisando do Evangelho verdadeiro. E a sua vida e a pregação do Evangelho é que podem trazer novamente a luz à vida dessa pessoa. Você e eu somos a forma ordinária para transformações de vida. A pregação da palavra através das nossas vidas é a forma ordinária de Deus fazer a sua obra. Tem muitas pessoas na escuridão. E nós temos que ser instrumentos e aprender com o apóstolo Paulo, assim como ele escreveu para a igreja de Filipos, que precisamos, independente da situação, levar o Evangelho. Então, se a falta de luz tem te incomodado agora nesse momento, como me incomodou, porque não temos mais o slide, não sei se vai dar para cantar a última música, que temos costume de cantar, não sei, não deu para você ver outras coisas, tem pessoas que eu não estou conseguindo mais olhar dentro do olho, uma coisa que eu gosto de fazer quando prego, mas eu sei que domingo que vem, isso vai estar restabelecido. Mas tem pessoas lá fora que precisam
ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E com a verdadeira alegria e com a verdadeira plenitude. E a única maneira de fazer isso é a pregação do Evangelho, através da palavra de Deus e através da sua vida. Que realmente a gente possa entender, ser grato às situações que Deus colocar na sua vida para que o Evangelho seja pregado. Então, se você perceber que alguma dificuldade que você está passando é para que o Evangelho de Deus seja pregado, dê glória a Deus por isso, como Paulo deu. Eu estou preso aqui, mas tem um monte de gente que está ouvindo de Jesus que não ia ouvir. Se você ficar doente e perceber que isso aí dá para você pregar o Evangelho mais ainda, pregue em tempo e fora de tempo. Talvez você ficar desempregado vai fazer com que você possa ter mais tempo para ler a Bíblia e pregar o Evangelho à sua vizinhança. Eu não conheço os planos de Deus, Ele é soberano. Mas uma coisa eu sei, você e eu somos instrumentos para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Cristo e pela verdadeira plenitude e pela verdadeira alegria. Pense nisso, meus irmãos. A verdadeira luz é Jesus, não é uma luz física. Hoje estamos sem luz, mas tenho certeza que todos aqui já têm a luz de Cristo. E aqueles que não têm a luz de Cristo dentro do coração precisam entregar a sua vida para Jesus Cristo como Salvador ainda hoje, se não o fizer, e viver uma vida digna do seu Salvador. Mas tem muitas pessoas da porta da igreja para fora que estão vivendo tateando, buscando alegria em lugar errado, enquanto essas pessoas passam ao nosso redor e nós não estamos nos preocupando em entender que somos instrumentos de Cristo. Que a gente possa levar a verdadeira plenitude a essas pessoas, a alegria. Talvez você precise recuperar isso na sua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo para que a verdadeira plenitude seja presente na sua vida. A plenitude da alegria de Cristo na sua vida. E que você possa ser um canal para que pessoas saiam da escuridão. Nós sabemos que Deus escolhe desde antes da fundação do mundo, mas você não sabe porque você não é Deus. Então o seu papel é pregar e levar o Evangelho. Pense nisso. Olha como é ruim estarmos na escuridão. Mas muito pior do que uma escuridão aqui, é uma escuridão eterna. E tem milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir de Cristo através das nossas bocas, através do nosso testemunho. Porque nós somos plenos e alegres no Senhor. Que realmente você possa entregar a sua vida para Jesus primeiramente, se você não entregou. Mas que se você já entregou como Jesus, já reconheceu Jesus como Salvador, mas não entregou sua vida para ser esse canal, reconheça isso perante Deus e que a verdadeira plenitude está em anunciar as boas novas e amar a Deus com todo o seu coração e glorificá-lo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Antes, é possível tocar um violão? Queria convidar já a equipe de louvor para vir à frente. Eu vou estar orando. E eu quero que você repense em todas as situações da sua vida. Quero que você repense no que tem acontecido, no que você tem feito, se a sua vida tem sido para a glória de Deus, se você tem sido digno do Evangelho do qual você proclama e diz ser salvo, se você tem realmente buscado engrandecer a Deus em todas as coisas da sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, tem misericórdia, Pai, de nós. Obrigado porque estamos aqui e nós cremos e através da Tua palavra pregada, vidas são transformadas e nós cremos que ela é viva e eficaz. Queremos Te pedir e entender, na Sua soberania acontecem coisas que fogem do controle humano. E assim como vimos o apóstolo Paulo incentivando aquela igreja a continuar firme na rocha e na plenitude que é Cristo, relembrando alguns deveres, exortando que eles precisavam continuar firmes em oração, humildade do Evangelho, firmes na palavra, que eles precisavam continuar sempre entendendo que tudo tem que ser para a Tua glória em nossa vida. Ele relembrou também que mesmo aquela prisão que ele estava passando, fazia com que o Senhor fosse conhecido. Ele pontuou também, apóstolo Paulo, que as pessoas estavam pregando muitas vezes para que ele pudesse ser prejudicado ou por vaidade, mas que não importava, que o que importava é que o Senhor estava sendo glorificado porque o Evangelho verdadeiro estava sendo pregado, Pai. Que a gente possa ser esse canal de bênção, Pai. E que possamos tirar de lição tudo isso e entender que tem pessoas lá fora na escuridão, muito mais que uma escuridão física que nos assolou essa noite, Pai. Existe uma escuridão espiritual
Quebra as obras do inimigo, Pai. No nome de Jesus eu peço, Pai. Para que nós, como igreja de Caieiras, possamos fazer a diferença na nossa região, Pai. Possamos ser instrumentos para a Tua glória, Pai, sempre. Nos diminua, nos humilha se preciso, para que o Senhor seja visto, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Fica em pé, irmão.